Você sabe como fazer um reajuste salarial? E o cálculo? Como ele é feito? Na aula de hoje eu vou te mostrar pontos importantes sobre reajustes salariais, seja por motivo de convenção coletiva, acordo coletivo, por livre e espontânea vontade do empregador, entre outros. Então pegue papel e caneta e fique comigo até o final. Muito bem-vindo novamente aqui ao canal Foca no Departamento Pessoal. Muito prazer, se você ainda não me conhece, meu nome é Vanessa Silva. Aqui eu trago muito conteúdo de departamento pessoal para você. São 2 vídeos semanais, então não perde tempo. Clica no se inscrever e ative as notificações para receber em primeira mão toda vez que eu publicar uma aula nova aqui, considerando que temos inúmeras aulas aqui no canal, então você pode maratonar à vontade. E na aula de hoje falaremos sobre reajuste salarial. Já estava me esquecendo. Lá no meu Instagram tem muito conteúdo também, que é o @foca no departamento pessoal. O link está aqui na descrição deste vídeo, caso você queira me acompanhar lá também. Iremos falar hoje sobre reajuste salarial, como eu mencionei aí no início do vídeo. Quando falamos de reajuste salarial, nós temos um contrato de trabalho com o empregado, por exemplo, e iremos fazer um reajuste que pode ser por alguns motivos, como por exemplo, um reajuste por motivo de uma convenção coletiva ou um acordo coletivo, ou ainda esse reajuste pode ocorrer por livre e espontânea vontade do empregador. Ou ainda, se a empresa possui uma política de cargos e salários, pode haver um reajuste considerando esta política. Antes de continuarmos este assunto, vamos falar brevemente da admissão do empregado, que é um ponto importante até chegarmos no reajuste propriamente dito e conseguirmos fazer o cálculo desse reajuste considerando 2 modos que eu vou te mostrar. Considerando a admissão de um empregado, no momento que você faz a admissão de um empregado, você insere o salário no sistema, por exemplo. Mas antes disso, para definir esse salário, há várias possibilidades, como por exemplo, o empregador pode pagar o salário com base no salário mínimo nacional vigente ou no salário mínimo estadual. Ou ainda, o empregador pode pagar o salário se houver o piso salarial daquela categoria, ele deve seguir, então ele vai pagar o salário com base no piso, caso seja o mínimo aí que o empregador quiser pagar para aquela função. Ainda poderemos ter salários de acordo com a política de cargos e salários daquela empresa. Ou uma outra opção é ter o salário negociado livremente entre empregador e o novo empregado. Essas opções irão variar de empresa para empresa, porque temos cargos na empresa que vão ser baseados, por exemplo, no piso, temos cargos que serão de acordo com o que as partes acordarem, teremos empresas que têm toda uma política de cargos e salários estruturada, então isso vai variar de acordo com a empresa, de acordo com a contratação, de acordo com a região também, que pode variar, considerando o salário mínimo, por exemplo, estadual. Cada análise é necessária. Considerando aqui ainda a admissão do empregado, quando temos o empregado que ele é admitido, nós temos um reajuste deste salário que normalmente é anual, deveria ser anual. Por quê? Porque quando eu falo de reajuste salarial, eu estou mantendo o nível de vida dos trabalhadores. Quando temos esse reajuste, para que o valor ajustado, por exemplo, garanta que aqueles valores que são majorados em virtude da inflação, que esse empregado continue com a sua vida, conseguindo pagar aluguel, alimentação, o ensino. Tudo tende a aumentar com o tempo. Com isso, os salários também devem ser reajustados anualmente. Então temos a admissão, que nós inserimos um salário lá, por exemplo, no sistema, e anualmente esse salário vai sofrendo as correções
até que o empregado se desligue daquela empresa. Vou te convidar agora para conhecer o curso completo Especialista em Departamento Pessoal, que eu te mostro tudo, desde o processo admissional ao demissional, passando também por folha de pagamento, férias, rescisões, gestão de afastamentos, entre outros inúmeros tópicos e inúmeros assuntos que você precisa dominar no departamento pessoal. O link está na descrição deste vídeo, você pode conhecer a ementa e se familiarizar aí com tudo que o curso pode te oferecer. E ainda terá certificado de conclusão, suporte a dúvidas, dezenas mesmo de materiais que você pode fazer o download, porque cada aula terá materiais complementares, incluindo planilhas, documentos ou outro que seja necessário para o seu entendimento completo do assunto. O link então está na descrição desta aula ou durante os slides tem um QR Code também, se você quiser apontar a câmera do celular, vai ser super tranquilo para você acessar a página inicial do curso, para você dar uma olhadinha lá, como que funciona, tudo que você vai aprender está lá. E hoje temos mais de 12 mil alunos na data da gravação desta aula. Continuando aqui, nós iremos falar a partir de agora dos reajustes salariais que são negociados em instrumentos coletivos, que são as convenções coletivas de trabalho, que são as CCTs, ou acordos coletivos de trabalho, que abreviamos por ACTs ou ACT. Considerando aqui a CCT, que é a Convenção Coletiva de Trabalho, é importante entender que ela abrange a região específica, uma região específica, e uma classe de trabalhadores. Não é um sindicato para todas as empresas que estão na região, não. Cada classe de trabalhadores teremos um sindicato que o representará, considerando aquela base territorial daquele sindicato. Um exemplo, empresas da construção civil são abrangidas pelo sindicato da construção civil da região X. Então, todas as empresas daquela região X que são construtoras, por exemplo, deverão seguir aquela convenção coletiva daquele sindicato, daquela região, daquela categoria. Outro exemplo, os comerciários da cidade XYZ. Temos um sindicato que abrange a cidade XYZ e temos uma convenção. Para os que trabalham no comércio, eles serão abrangidos por essa convenção coletiva, considerando as cidades XYZ, ok? E o acordo coletivo? A diferença aqui é que a convenção coletiva abrange todas as empresas daquela categoria, daquela classe de trabalhadores naquela região. O acordo é quando a empresa ou um grupo de empresas fazem um acordo com o sindicato que representa os trabalhadores daquela região ali, que abrange aqueles trabalhadores que estão trabalhando naquela empresa. Temos, por exemplo, um acordo coletivo que uma construtora firmou com um sindicato representativo dos empregados que abrange aquela empresa naquela região. Então, nesse caso, aquela empresa que firmou o acordo vai atender este acordo, ok? Essa é a diferença importante. E quando falamos nestes instrumentos coletivos, eles possuem uma data base, ou seja, uma data do qual ele entrará em vigor, ele terá seus efeitos. Por exemplo, trouxe aqui um recorte de uma convenção coletiva que traz na cláusula primeira a correção salarial e já traz ali quando que teremos essa correção, que normalmente é a data base. E temos também várias convenções coletivas que trazem especificamente uma cláusula considerando data base, a partir daquele momento que os efeitos daquele instrumento iniciarão. Claro que pode ter alguma data específica, por exemplo, pode ter o caso que eu já peguei de uma convenção coletiva trazer 2 reajustes. Um reajuste, por exemplo, de 3% na data X e 2 meses depois mais 1%, totalizando 4% de reajuste, mas com datas diferentes. Mas é importante que você entender que a data base mesmo da convenção coletiva é aquela data que começa a surtir o efeito. Normalmente é anual, mas o limite é de 2 anos. Considerando piso salarial, o que é importante você entender quando falamos de piso salarial?
O salário do empregado, ele pode ser reajustado de acordo com o piso salarial, caso ele seja contratado mediante o piso salarial. Por exemplo, no ano X que ele foi contratado com o piso salarial X. Aí teve uma convenção coletiva que iniciou a vigência e é daquele sindicato que abrange aquela empresa, tudo certinho, e trouxe um novo piso salarial para cumprir essa convenção coletiva a partir da data especificada na convenção coletiva. Tem o reajuste do salário daquele empregado de acordo com o piso. Trouxe um exemplo aqui na tela. Na cláusula segunda, traz os pisos salariais. Por exemplo, a partir de 1/9, para empresas que tenham de 1 a 20 empregados, o piso, ou seja, o valor mínimo para qualquer trabalhador daquela empresa que é abrangida aqui por esse instrumento coletivo, é de 1.480. Então, todos os empregados a partir de 1/9, considerando esta convenção coletiva, receberão 1.480. Não poderemos ter trabalhadores recebendo menos que 1.480 para uma jornada de 44 horas semanais. Então, este é o piso salarial. Outro ponto que a convenção coletiva pode trazer é um reajuste em porcentagem, 5, 7, 9, 11, 14. Isso é negociado de sindicato para sindicato, onde tem a negociação entre o sindicato que representa os trabalhadores e o sindicato que representa os empregadores. Neste caso, considerando aqui um instrumento coletivo, quando tem essa negociação que é pacífica, que não é o dissídio, né? Porque o dissídio já vai para a esfera trabalhista, vai para um juiz definir, mas nesse caso, quando tem o acordo, como um acordo entre os sindicatos representativos dos empregados e dos empregadores, chegamos a um percentual que vem aqui na convenção coletiva, que vai seguir a data base. Por exemplo, eu trouxe um recorte aqui para você ver também. Empresas que contavam em 31/8 com até 200 empregados e os empregados que recebem até 5.750 reajustarão em 9% a partir de 1/9, né, que o valor será corrigido, e para os empregados com salário superior a 5.750 em 30 de agosto, receberão ali um reajuste fixo no valor de 517,50. Um exemplo de cálculo considerando essa convenção coletiva aqui como exemplo. Você tem um empregado no mês de agosto, que é a referência que ele utilizou aqui, 31 de agosto. O salário dele era R$ 2.200. Se até 5.750 o reajuste é 9%, iremos aplicar o reajuste de 9% sobre o valor de R$ 2.200, que era o valor que ele recebia em agosto daquele ano. Considerando o reajuste, como que a gente vai fazer o cálculo? Salário vezes 9%. Considerando R$ 2.200 vezes 9%, temos um reajuste de R$ 198. Este é o reajuste. Mas qual que é o novo salário do empregado? É R$ 198 mais o salário que ele já recebia antes do reajuste. Então, será 2.200 mais 198. O novo salário a partir de 1/9 é R$ 2.398. Este é um exemplo de cálculo considerando a porcentagem. Mas imagine uma segunda hipótese, que você tem um empregador que ele, por livre e espontânea vontade, em data diferente, por exemplo, da convenção coletiva, ele resolve aumentar, ou até mesmo em negociação com o empregado, aumentou R$ 200 no salário do empregado. Quantos por cento foi reajustado? Neste caso, não estamos falando de convenção coletiva, nem de acordo coletivo, nem de plano de cargos e salários, mas sim, por livre e espontânea vontade, o empregador concedeu esse aumento. Como que nós saberemos qual o percentual de reajuste que esse empregado ele teve? O cálculo também vou te mostrar aqui. É super simples. O salário reajustado era de R$ 2.000, que era o valor que ele ganhava, e recebeu 200. Então, o salário reajustado passou para R$ 2.200. Como saber o percentual que foi reajustado? Você vai utilizar essa fórmula aqui. Essa fórmula é bem simples. Você pega o salário que foi reajustado, diminui do salário antes de ser reajustado e divide pelo salário antes de ser reajustado e depois multiplica por 100 para chegar na porcentagem. Vou exemplificar. Qual que era o meu salário que eu reajustei? Então, esse é o salário reajustado. Qual que é o salário anterior? Antes do reajuste. Quanto que o empregado ganhava? R$ 2.000. Coloco R$ 2.000 aqui.
divido pelo salário de R$ 2.000. Neste caso, faço primeiro esta continha aqui do parênteses, 2.200, que é o salário reajustado, menos o salário anterior, fico com R$ 200. Divido pelo salário anterior, fico com 0,1, multiplico por 100, chego no reajuste de 10%. Então, neste caso, o empregador concedeu R$ 200 mensais, mas o percentual reajustado no salário desse empregado foi de 10%. E mais uma vez te convido para conhecer o curso completo especialista em departamento pessoal. O link está aqui na descrição deste vídeo. Se você gostou deste cálculo e do conteúdo que eu trouxe aqui nesta aula, deixa aquele like. Não se esquece de se inscrever e ativar as notificações e também de me acompanhar lá no Instagram, pois tem bastante conteúdo para você relacionado ao departamento pessoal. E com relação ao nosso curso aqui completo, ele terá certificado, suporte a dúvidas. Eu tenho certeza que ele vai ser de grande valia se você estiver começando ou se já estiver trabalhando ou até mesmo se você ainda não trabalha no departamento pessoal, mas quer ingressar. Te espero lá na área do aluno. Qualquer dúvida que você tiver sobre o treinamento completo também, pode me chamar aqui e deixar um comentário que eu vou ter maior prazer de conversar com você. Até a próxima e tchau, tchau!